O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 18º domingo do tempo comum. Com Lucas estamos aprendendo de Jesus as lições do reino de Deus para as nossas vidas. Não é de hoje que por vários momentos nós nos questionamos sobre a nossa existência, sobre a nossa condição de filhos e filhas de Deus, sobre a nossa condição de homens e mulheres presentes no mundo. Ora, nós temos dúvidas sobre a nossa fé, ora, nós temos dúvidas sobre a nossa própria vida. E o que mais nós estamos vendo nos últimos tempos é uma humanidade desorientada, vazia, às vezes angustiada, insatisfeita. Na maioria das vezes nós queremos aquilo que é bom, aquilo que nos interessa, e ao buscarmos isso, nos cansamos, e até mesmo quando alcançamos, não nos satisfazemos. Queremos trabalhar para ter uma vida boa, mas o trabalho nos estressa, tira nossa paciência. Queremos alcançar bens materiais e depois não sabemos usufruí-los, ou não aproveitamos aquilo que nós usufruímos, aquilo que alcançamos. Quando não, as coisas acontecem da pior maneira possível. As pessoas se preocupam apenas só com suas necessidades, e aí se utilizam dos piores meios para alcançarem aquilo que querem. Entra na vida humana a corrupção, a mentira, entra a opressão, a injustiça, a desigualdade. Muitos trabalham demais e têm pouco, outros têm tanto sem quase nada fazer. E tudo isso causa um grande desconforto. Um desconforto que nós ouvimos na primeira leitura, causado pela vaidade humana. Deus é aquele que abre as portas das bênçãos para todos aqueles
que trabalham, que enfrentam a dureza da vida, que fazem da existência um sacrifício para alcançar as coisas boas. Mas nem todos agem da mesma maneira em resposta à bênção de Deus. Tantos têm só para si ou acumulam demais. Tantos outros não conseguem nem o suficiente. Vaidade das vaidades, diz Eclesiastes. O homem trabalha com inteligência e sucesso, ajunta uma fortuna, mas depois deixa para quem não fez nada. Tudo isso é vaidade. Depois se mata trabalhando sobre o calor do sol, desgasta a sua vida, e isso tudo acaba se tornando sofrimento, tormento, e o seu coração não tem repouso. Ora, pois, o livro do Eclesiastes mostra a situação daquele e daquela que ainda não encontrou a graça de Deus que pode, através do seu trabalho, trazer sim a santificação e a felicidade. E não só o trabalho duro, o trabalho braçal, de força física, mas também o trabalho intelectual, o trabalho racional, com as capacidades e dons humanos, e ainda um trabalho que precisa estar unido ao trabalho físico e ao trabalho racional, que é o trabalho da espiritualidade, o trabalho da fé. Colocar os nossos dons, tudo o que temos, somos e fazemos como instrumento para a graça de Deus, fazer a vida humana prosperar, fazer a vida humana ter dignidade. Por isso nós cantamos com o Salmo 89, vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. A vida do povo de Israel foi um sacrifício. No Egito, a escravidão. Para chegar à terra prometida, o desvaneio no deserto, e na terra prometida, trabalho duro de sol a sol, até que pudessem prosperar. Mas os que foram fiéis e acreditaram, puderam ver a bênção de Deus se realizar em suas vidas e naquela nação. A última estrofe do Salmo diz: saciai-nos de manhã com o vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Quando trazemos a graça de Deus para a nossa vida, aí sim conseguimos usufruir do nosso sacrifício, aí sim os bens materiais completam e edificam a nossa vida, e aí sim entendemos qual é a grandiosidade do reino de Deus. Quando o egoísmo e a injustiça imperam, a fartura e a riqueza torna algumas pessoas privilegiadas. Quando a prosperidade vem como fruto da graça de Deus, o reino faz com que todos tenham aquilo que é suficiente para uma vida digna e uma vida feliz. Paulo diz na segunda leitura que o homem marcado pela ambição, pela ganância, tem que ser deixado para trás. E com Cristo tem que nascer esse homem do coração aberto, do coração justo, fraterno, que permite a graça de Deus ser um dom para a vida de todos. Deixai para trás a paixão, os maus desejos, imoralidade, impureza e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros, se revestir do homem novo. Deus, o Criador, trabalhou na obra da criação. Cristo, seu Filho Jesus, veio a este mundo assumir as nossas dores. Nós devemos trabalhar como trabalhou o Criador, colaborando na obra da criação. E devemos com Cristo também nos revestir da graça de Deus para pôr fim àquilo que nos divide, aquilo que gera desigualdade, aquilo que faz com que a vida humana fique tão fragmentada e sofrida. Diz Paulo que a partir deste homem novo não existe distinção,
entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto e selvagem, escravo e livre, todos, e aí termina Paulo dizendo, Cristo é tudo em todos. Quando é que nós poderemos ver Cristo em tudo e em todos? Aí veremos o reino acontecer. Por enquanto podemos ver Cristo apenas naqueles e naquelas que têm fé. Podemos ver Cristo naqueles e naquelas que no sacrifício da vida não desistem, não desanimam, não deixam de serem fiéis a Deus. Mas é possível que o Cristo, estando no coração de todos os seres humanos, a vida possa ser diferente. O Evangelho retoma a grande oposição entre os bens materiais e os bens espirituais. E entre eles não pode haver essa oposição, essa divisão. Alguém chega para Jesus e grita, mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Nós já vimos no Evangelho que isso não dá certo. Na passagem do filho pródigo, o irmão mais novo pega a sua herança e rapidamente perde tudo aquilo que recebeu como herança. Já vimos lá na primeira leitura, vaidade das vaidades. Além do mais, os bens da criação, Deus confiou às mãos humanas para que nós os administrasse. Nós somos responsáveis em colher, em repartir, em fazer a terra produzir e manter a existência humana. Como nós fazemos isso é que marca tantas coisas ruins, porque quando entra a ambição, mais uma vez Jesus diz, a ganância, então o homem perde o seu valor. Então os bens da criação, ao invés de se tornarem dons para a vida humana, se tornam armas de exploração, armas que geram miséria e violência. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E então Jesus conta a parábola que vale para nós. O homem que já tinha muitas coisas ainda foi abençoado com uma grande colheita. Agora, ao invés de ele repartir, de ele também fazer com que a abundância da sua colheita fosse um bem para os outros, ele prefere guardar para si mesmo. E começa a autodestruição, derruba os celeiros menores, talvez descarta o trigo que estava armazenado e constrói celeiros maiores, guarda toda a colheita e todos os seus bens ali dentro. Veja que nunca falta riqueza. O que sobra é o egoísmo e a ambição. O que falta é a capacidade dessa riqueza ser dom para a vida de todos os seres humanos. Deus não castiga mandando um raio para queimar o seu celeiro e destruir os seus bens. Ao contrário, tudo acontece como aquele homem planejou. Mas a vida é um dom, um tesouro que não nos pertence. E quando ele termina achando que vai ficar bem tranquilo, é justamente o dia em que termina a sua missão na terra. E ele é chamado, a sua vida é pedida de volta. O que adiantou tudo? O que ele fez? Nada. Desperdiçou, esvaziou-se daquilo que poderia ter sido uma vida repleta da graça de Deus. Quantas e quantas vidas esvaziadas, desperdiçadas. Quantas e quantas pessoas materialistas, egoístas, que tiram o necessário daqueles que nada têm para acumular umas enormes quantias e enormes valores de que ninguém pode usufruir, ninguém pode tirar proveito. Ainda a vaidade humana é que cria muito dos nossos males. Qual é a grande lição? Os tesouros da terra devem estar sempre em comunhão com os tesouros do céu, porque depois desta vida nós iremos nos encontrar com Deus na eternidade.
E já dizia o ditado antigo que caixão não tem gaveta. Se a gente não se preocupou com tesouros espirituais, vamos chegar ao céu na maior e na mais triste miséria. Se nós na terra usamos bem os nossos dons, os bens materiais, chegaremos ao céu com tesouro suficiente para assim termos uma vida boa por toda a eternidade. Que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa vida, nossos sonhos, nossos propósitos e que principalmente nos dê um coração justo e fraterno, sem perder de vista tudo que Deus nos propõe como dom, para que a vida na terra seja plena e a vida no céu seja santificada. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.